Poesia a meu respeito. Eu também, assim como o professor Tiago, sou professor de História também, e vim de Goiânia. Eu fiz História na Universidade Federal de Goiás e fiz um estudo muito aprofundado sobre a história do Brasil, incluindo também o tema que eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho no dia de hoje. O professor já comentou aqui sobre o 13 de maio. O 13 de maio, assim como o 7 de setembro, é uma data importante na nossa história. Quem sabe aqui me dizer o que foi o 13 de maio? Muitos aqui já mencionaram, de abolição da escravatura, né? Então vamos entender, está escrito aqui, facilita também, né? Vamos entender o que significa a palavra abolição. Abolição significa você finalizar, você terminar com alguma coisa. Você fazer alguma coisa desaparecer, deixar de existir, simplesmente ser extinto, acabar. Então, no caso, a abolição da escravatura significou o fim da escravidão no Brasil como algo que era considerado legal, por lei. Então, é uma data que merece ser lembrada porque ela não foi somente em um dia. A abolição da escravatura, ela durou anos, durou décadas, até mais de um século para ela poder acontecer. E é essa história que eu quero contar para vocês aqui hoje. A gente fazendo um pequeno passeio no passado, relembrando tudo isso que marcou a abolição da escravatura. Então, pois bem, houve essa abolição. Significa que no Brasil teve escravos por muito tempo. O que é ser escravo, na verdade? Ser escravo é uma pessoa que era considerada quase como mercadoria. O escravo, ele não tinha vontade própria, ele tinha dono, ele tinha que fazer o que o dono mandasse, ele trabalhava dia a dia, nunca recebia nada por isso. A população negra, no caso, trazida da África, é que se tornou escravo. Vamos entender um pouquinho a respeito disso aqui. Veja bem, os escravos que nós tivemos aqui no Brasil, lá da época da chegada dos portugueses, eles vieram do continente africano. Aí fazemos a pergunta, mas será que eles escravizaram os africanos somente porque eram negros? Somente por conta da cor? Não. Eu até coloquei uma informação aqui, ó, que vale para todos entenderem bem isso aqui. O comércio de vidas humanas na África era uma prática comum naquele continente. Então, olha só, no continente africano era comum existir escravos ali. Para nós, hoje, é uma coisa vergonhosa você falar de escravidão. É vergonhoso para nós saber que tem pais que venderam os filhos como escravos, que comercializavam pessoas assim como se comercializa um objeto. Mas naquela época, dentro do continente africano, naquele período, era algo normal. Era comum uma tribo fazer uma guerra com outra, e os sobreviventes serem transformados em escravos. Os árabes, muito antes dos portugueses, já comercializavam escravos, já compravam escravos, e em várias outras regiões isso aconteceu. Então os portugueses, o que eles fizeram? Se aproveitaram disso e começaram a trazer africanos para o Brasil. Então assim teve início a escravidão. Eu trouxe um mapa aqui, está um pouquinho pequeno, é difícil para todo mundo observar, mas se você puder olhar com detalhe, a maioria dos africanos que eram levados para fora daquele continente para se tornarem escravos, a maior parte deles veio para o Brasil. Foram para outras regiões também. Foram para onde hoje é os Estados Unidos, foram para onde hoje é a América Central, foram até mesmo para o Oriente Médio, para a Arábia, aquela região da Ásia ali, né? Então não foi somente aqui no Brasil que recebeu escravos africanos, mas uma boa parte do mundo também naquele período recebeu. Mas nós fomos os principais. Por quê? Porque os portugueses utilizavam a mão de obra escrava para a produção agrícola, no caso a plantação de cana-de-açúcar, depois a produção de café. A base da nossa economia foi justamente o trabalho escravo. Foi o suor do africano quem fez a riqueza do Brasil naquele período. Pois bem, como é que esses africanos chegaram ao Brasil? É claro que tinha que ser de navio, né? Uma época que não tinha avião, então era navio mesmo que eles vinham. E olha só a viagem
cansativo e desgastante que eles passavam. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um navio negreiro apelidado de Tumbeiro. Vocês sabem por que tinha esse apelido de Tumbeiro? Mais ou menos esse que você falou. O tumbeiro, no caso, era o seguinte, era um navio, a função dele era somente transportar escravos. Olha só onde os escravos ficavam confinados, lá em cima, no lugar mais alto, tem até uma setinha mostrando. Era um espaço do navio chamado de coberta. Ficava no alto, era um lugar apertado, pequeno, cabia no máximo 40 pessoas. Os traficantes colocavam 90, 100, 120 ali. Então imagina o aperto que eles não ficavam naquela situação. Na maior falta de humanidade, né, a colega está perguntando aqui, se no espaço que cabia 40, como é que eles colocavam mais? Para os traficantes não interessava o jeito, amontoado de qualquer maneira, com o maior sofrimento possível. Amarrados, apertados, o importante era fazer o máximo possível. Era a coisa mais desumana o transporte desses escravos para o Brasil. Então o que acontece? O apelido de tumbeiro vem daí. Claro que no espaço que cabe 40, como é que coloca mais? Então esses a mais que estavam ali, eles morriam durante a viagem. A maioria morria por conta da péssima condição que eles estavam ali. Cerca de 1/3, quer dizer, quase a metade, ou mais ou menos isso, morria durante a viagem. Então por isso que eles tinham o apelido de tumbeiros, quer dizer, lembrava uma tumba, uma sepultura, na verdade. E esses escravos chegando aqui, eles tiveram que se adaptar de alguma maneira. Antes de falar aqui no processo de abolição, vamos entender uma coisa muito interessante sobre o trabalho escravo. Quando a gente vê na televisão uma novela, um filme que fala de escravo, o que lembra para nós de escravidão? O que vem na nossa cabeça? Sofrimento, o que mais? Mortes, o que mais? A tortura, né, pelo chicote, essas coisas assim. Realmente, a escravidão era isso. Mas teve um outro lado da escravidão que é interessante para nós. Eu creio que vocês não têm muito conhecimento, talvez a professora já tenha falado, mas olha só, o escravo, durante um dia na semana, ele poderia trabalhar para ele, que era o domingo. Ele trabalhava de segunda a sábado para o proprietário dele, e no domingo ele trabalhava para ele. E o que ele fizesse para ele, ele poderia negociar, podia juntar dinheiro e guardar. E o dinheiro do que ele ganhava no domingo, o dono dele não poderia se apropriar. Então houve casos aqui no Brasil de escravos que juntaram dinheiro trabalhando só no domingo e compraram a própria liberdade. Sim, porque os escravos podiam comprar a liberdade deles se quisessem. Ou então o próprio dono, se quisesse dar liberdade para o escravo, poderia, através de um documento chamado Carta de Alforria. Então, por esse documento, o escravo ele se tornava livre. Então, o que acontece? Muitos escravos conseguiram juntar dinheiro e comprar a própria liberdade. E aí vem o mais estranho. Eles se tornavam livres, muitos até conseguiram se tornar pequenos proprietários de terras, muitos começaram a criar gado, prosperando, e chegaram a comprar escravos também. Imagina só, negros, ex-escravos, donos de escravos. Isso aí mostra para nós que a questão da escravidão era uma coisa que estava fazendo parte da cultura daquela época. Era normal ter um escravo dentro de casa para fazer todo o trabalho. Então o negro também ele entendia dessa forma. Ser escravo ou ter escravo era normal. Ele resistia, é claro, a essa escravidão. Mas quando ele se tornava livre, para ele era normal ter um escravo que ajudasse no serviço doméstico. Outra coisa também, talvez vocês não tenham muito conhecimento, mas houve casos de escravos brancos, mestiços. Às vezes a mãe era negra, ou então o pai era branco, os dois. A criança que nascia era branca, mas a mãe era negra, a criança também era escrava. Houve casos de escravos brancos também. Então teve essas questões que muitas vezes a televisão, os filmes não mostram para nós, mas existiu. Eu estou contando isso para vocês, para a gente entender que a escravidão, ela virou quase como uma coisa assim, costumeira para nós. Meninos, só vou pedir uma coisinha, eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu creio, vamos guardar as perguntas por finalzinho, por favor. Só não esqueçam das perguntas, que vai ser interessante para nós. Tá? Então, pois bem, com todas essas características, tinha muita gente que não era a favor da escravidão. E nós vamos ver algumas coisinhas sobre isso aqui.
Bom, o movimento abolicionista, quer dizer, o movimento, a luta pelo fim do trabalho escravo, foi sobretudo um movimento que envolveu todas as camadas sociais. Meninos, não teve uma pessoa ou duas pessoas que lutaram pela escravidão. Em todas as classes sociais aqui no Brasil tinham pessoas que eram contra. Brancos, negros, mestiços, políticos, gente comum igual nós aqui. Todas as classes sociais se envolveram na luta contra o trabalho escravo. Contou com a participação de negros eminentes, tais como José do Patrocínio e André Rebouças. Pessoal, quem aqui já ouviu falar de Zumbi de Palmares? A maioria, não é? Atualmente é considerado um dos símbolos de resistência à escravidão. Quem aqui já ouviu falar em José do Patrocínio? Quem já ouviu falar em André Rebouças? Luiz Gama? Bom, tem um lado positivo, eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês essas personalidades. Eram negros, filhos de ex-escravos ou ex-escravos, que conseguiram se sobressair, quer dizer, conseguiram a liberdade, conseguiram se tornar pessoas importantes e lutar contra a escravidão. E a minha opinião aqui para vocês, eles fizeram muito mais do que qualquer outra pessoa. Inclusive, vou segurar aqui. José do Patrocínio. Aqui tem uma fotografia dele. José do Patrocínio era jornalista, foi um dos nomes mais importantes na luta pela abolição da escravatura no Brasil. Ele era filho de escravos, ele tornou-se jornalista e tornou-se proprietário até mesmo de um jornal no Rio de Janeiro. Ele denunciava a violência cometida contra os escravos. E ele criticava também as leis da época que não resolviam o problema da escravidão. Esse nome é um dos mais importantes que nós temos. Se teve alguém que fez todas as denúncias, se teve alguém que criticou o sistema da escravidão, e essa pessoa foi José do Patrocínio. Na minha opinião, essa é a figura mais importante. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Luiz Gama. Pessoal, olha a história desse indivíduo aqui. Nascido de mãe negra, ela já tinha sido alforriada, era livre, o pai era branco, quer dizer, ele era mestiço. Foi, contudo, feito escravo aos 10 anos. Só por ser filho de mestiços, a mãe era negra, ele foi feito escravo. Ele foi escravo dos 10 aos 17 anos. Com 17 anos, ele entrou na justiça e conseguiu provar que ele não era escravo. Conseguiu se libertar, se formou em direito e foi a pessoa que mais defendeu a causa dos negros no Brasil. Pessoal, muito mais que Zumbi de Palmares ou qualquer outra pessoa. Ele foi mais do que José do Patrocínio, Luiz Gama. Se tem um nome que a gente não pode esquecer na luta contra a escravidão, foi essa pessoa. Alguém que provou por conta própria que não era escravo, tornou-se advogado e lutou em favor dos escravos que eram oprimidos. Ele também denunciava a violência contra os escravos nos jornais. E tudo que ele podia fazer na questão do direito como advogado, ele fazia para defender os africanos também, os negros, né? André Rebouças. André Rebouças, esse indivíduo aqui, ele tinha no mínimo, acho que umas 5 profissões. Ele era engenheiro, era arquiteto, ele foi jornalista, ele escrevia crônicas também, mas a principal profissão dele era ser engenheiro. Ele fez uma obra de engenharia no Rio de Janeiro, um projeto que nunca foi aplicado. Ele também foi uma das pessoas que acreditou totalmente no fim do trabalho escravo e que mais defendeu o movimento abolicionista no país. André Rebouças teve uma história triste. Quando a escravidão foi abolida, ele pensava que seriam desenvolvidas políticas para melhorar a condição do negro na sociedade. Mas 1 ano depois da abolição da escravatura, meninos, o nosso governo mudou. Os militares assumiram, os ex-fazendeiros escravocratas assumiram, quer dizer, donos de escravos, e acabaram todas as possibilidades de o negro poder melhorar a sua condição de vida. O que André Rebouças falou? Vou embora daqui do Brasil com Dom Pedro II e a Princesa Isabel e nunca mais retorno. Nunca mais retorno ao Brasil enquanto fazendeiros, senhores de escravos, se mantiverem no poder. Ele morreu fora do Brasil e os restos mortais dele nunca voltaram para cá. Nunca trouxeram de volta.
Essas pessoas são exemplos que eu dei para vocês de pessoas que se destacaram na luta contra a escravidão, mas teve muito mais. Teve brancos também que merecem o nosso crédito. Aqui eu apresento para vocês a figura de um político correto. A gente ouve falar demais que político não vale nada, né? Mas aqui nós temos o exemplo de um que foi talvez um dos maiores políticos da história do Brasil. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Grande nome, né? Só para ninguém esquecer, Joaquim Nabuco. Simplesmente isso. O maior deputado, o maior senador que nós tivemos no Império. A lei que aboliu a escravidão não teria sido aprovada se não fosse a defesa dele lá no nosso Congresso naquele tempo. Um dos maiores políticos que nós tivemos. Quem aqui já ouviu falar na família real britânica? Quem viu a princesinha que nasceu esses dias pela televisão? Quase todo mundo aqui é bem informado a respeito dessas coisas, não é? E quem aqui sabe que nós também temos uma família real? Algumas pessoas já sabem. Nós tivemos e temos até hoje uma família imperial. E todo mundo já ouviu falar em Dom Pedro II e Princesa Isabel, né? Uma fotografia que foi tirada no século XIX, de toda a família de Dom Pedro II. Ao lado dele, a Princesa Isabel. Sentada, a esposa dele, a Imperatriz Teresa Cristina. De pé, os homens de pé. O genro de Dom Pedro II e o neto dele. E as crianças, os filhos da Princesa Isabel. Todos eram a favor da abolição da escravatura. Você pode me fazer uma pergunta. Se Dom Pedro II e a Princesa Isabel eram favoráveis ao fim da escravidão, então por que a escravidão demorou a acabar? Por que eles não acabaram com ela de vez? Porque eles não eram donos do Brasil. Eles não faziam o que eles queriam aqui no Brasil. Junto com eles, tinham deputados e senadores que eram proprietários de escravos. Eles tinham uma força muito grande para isso. Por isso que Dom Pedro II e a Princesa Isabel não podiam, por conta deles, acabar com a escravidão no país. Mas eles fizeram o que podiam, dentro das possibilidades deles. Por exemplo, Dom Pedro II, ele herdou escravos, ele recebeu escravos quando ele se tornou maior de idade. Ele libertou todos. A Princesa Isabel comprava escravos e dava liberdade para eles. Então eles participaram. As crianças aqui, os filhos da princesa, o que eles faziam? Publicaram um pequeno jornal, panfleto, e distribuíam esses panfletos na rua para a população, divulgando a causa da abolição e o fim do trabalho escravo. Então, como a gente vê, tinha várias pessoas, desde as mais altas até a população, engajada nessa luta. Meninos, as leis que foram aplicadas para acabar com o trabalho escravo. Vamos falar sobre elas aqui rapidinho. Lei Eusébio de Queiroz foi a primeira delas. Acabou com o tráfico de escravos da África para o Brasil. Acabou definitiva a vinda de escravos para cá. Lei do ventre livre. Alguém já ouviu falar dessa lei? A lei do ventre livre dizia que todos os filhos de escravos, nascidos a partir daquela data, estariam livres, não é? Olha só como que era a força dos fazendeiros donos de escravos. Eles mexeram nessa lei aqui, ó. A ideia inicial era essa. Filho de escravo que nasceu a partir daquela lei estaria livre. Olha as letrinhas miúdas que os fazendeiros escravocratas colocaram lá. Eles só ficariam livres depois que completassem 21 anos de idade. Ou seja, ficariam 21 anos trabalhando como escravo, como se fosse uma espécie de indenização ao proprietário. Então, quer dizer, uma lei que acabou não servindo para muita coisa, o que mostra a força desses fazendeiros. A última lei foi feita por eles, pelos donos de escravos. O que ela dizia? Todos os escravos maiores de 60 anos estariam livres. Gente, eu pergunto para vocês, qual escravo chegaria aos 60 anos? A maioria morria antes. E se sobrevivesse por mais de 60, quem é que seria beneficiado? O escravo ou o proprietário? É o proprietário, que não era mais obrigado a sustentar um escravo que não dava conta de trabalhar mais. Essa lei foi a mais inútil delas. A do ventre livre, ela foi prejudicada pelos fazendeiros de café. Mas a Lei Áurea já foi diferente. Olha a informação que eu coloquei. Os senhores de escravos tudo faziam para burlar essas leis.
Contudo, a estrutura do Estado Imperial mostrava-se eficiente para combater a corrupção por eles planejada. Quer dizer o seguinte, essa fala aqui: os fazendeiros donos de escravos faziam de tudo para poder manter a escravidão. Mas o governo do Império, na época, conseguiu levar adiante o projeto de abolição. Como é que se chama mesmo a lei que aboliu a escravidão? Lei Áurea. O que significa a áurea? De ouro, né? Dourada, aquela que é a principal. Meninos, a Lei Áurea, como eu disse para vocês anteriormente, ela não teria sido assinada se não fosse a luta daqueles negros a que eu mencionei. Qual era o nome deles mesmo? José do Patrocínio, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, André Rebouças. Joaquim Nabuco, no caso, era senador, né? Então, foi com a luta deles, foi com a participação deles e a participação de Joaquim Nabuco que a Lei Áurea teve força para ser aprovada. E ela foi realmente, ela foi assinada, ela foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, e olha só, numa sessão especial, no domingo às 3 horas da tarde, a princesa Isabel compareceu até o nosso congresso na época, chamado de Assembleia Geral, e ela assinou a lei. A lei curtinha só dizia o seguinte: é declarada a partir desta data extinta a escravidão no Brasil. Quer dizer, acabou a escravidão oficial. Legalmente é proibido ter escravos no Brasil. Dizem que a população do Rio de Janeiro comemorou por 3 dias seguidos. Meninos, uma fala aqui para vocês, é muito importante. A Lei Áurea, ela colocou fim ao trabalho escravo. Ela não resolveu o problema do negro na sociedade. Não resolveu porque o objetivo dela não era esse. Acabar com o preconceito, acabar com o racismo, acabar com toda forma de discriminação, não é tarefa de uma lei, é tarefa de quem? É nossa. Então tem muita gente que critica a Lei Áurea falando que ela não fez nada para melhorar a condição do negro, mas essa tarefa é nossa, não é da lei. E ela é contínua. Ela foi daquela época, é hoje, vai continuar sendo sempre. Então eu falo uma coisa para vocês aqui, o 13 de maio, só um minutinho aqui, muita atenção para isso. O 13 de maio foi esquecido, mas a gente tem que buscar ele de volta. Hoje não é só dia de consciência negra, mas hoje é dia de todas as consciências. Hoje é dia da consciência negra, da consciência branca, da consciência indígena, da consciência mestiça. É dia da consciência do ser brasileiro. É dia da consciência nacional. É dia de consciência nossa. De luta contra a corrupção, contra a discriminação e de tudo aquilo que tornou o povo brasileiro escravo. Meninos, muito obrigado a vocês pela atenção. Porque ele é do estado de Goiás e viajou até Brasília só para vir fazer essa palestra para a gente. Chegou aqui na nossa escola pela manhã bem cedinho, acho que às 8 horas da manhã ele já estava aqui conosco. Passou o dia aqui, já é a terceira palestra, você fez 2 pela manhã, pessoal? Terceira, vai fazer mais uma e ainda vai pegar um voo hoje à noite. Então vamos fazer uma